Hoje vamos conversar com Vitor Hugo Almeida de Freitas sobre Bem-aventurados os misericordiosos. E ainda veremos a mensagem com o título O Homem Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. É Jesus nos ensinando que toda ação gera uma reação. O misericordioso receberá misericórdia. Aquele que perdoar será perdoado. Em que consiste a misericórdia? Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Vitor Hugo Almeida de Freitas sobre esta bem-aventurança. Dezembro é um mês muito especial, como são todos os meses de dezembro. As casas, as ruas, as avenidas se enchem de luzes. Cantos, cantigas, dramatizações do nascimento de uma criança singular se reprisam em escolas, templos e associações. Em nome de um menino, os corações se sensibilizam e cada qual procura tornar muito bom o dia do Natal. Eclodem emoções. E ante tanta sensibilidade que desfila ao longo desses dias, é de nos indagarmos: quem é essa criança cujo nascimento é evocado mesmo após decorridos mais de 20 séculos da sua morte? Porque, afinal, costumamos comemorar o aniversário na Terra dos que estão conosco. Depois que realizam a grande viagem rumo ao invisível, nós lembramos outras datas. Mas ninguém pensa em realizar festa de aniversário para aquele que já se foi. E outro detalhe muito significativo: no dia em que se comemora o aniversário dessa criança, quem recebe os presentes são os que promovem a festa numa alegre troca de embrulhos, lembranças e mimos. Só mesmo um espírito tão grande quanto o do Cristo poderia atravessar os séculos e prosseguir lembrado. Foi tal a revolução que promoveu no espírito humano que a Terra o recorda ano após ano. Sua revolução não utilizou armas de fogo, ferro ou aço. Foram, no entanto, as mais invencíveis armas do amor e da bondade. Desde o nascimento exemplificou. Rei das estrelas, Senhor dos espíritos, tornou-se criança, adolescente, homem e viveu com os homens. Demonstrou através de pouco mais de 3 décadas que não importam as circunstâncias, quem deseja ser bom pode sê-lo. Viveu em período em que a política romana comandava o mundo, em que a hipocrisia farisaica imperava, e, no entanto, manteve-se puro. Lecionando humildade ao nascer em um berço de palha, traduziu a lição do trabalho na carpintaria de seu pai José. Ele que moldara, junto com o Pai Supremo, as formas da terra que habitamos, não se envergonhou de domar a madeira e transformá-la em bancos, mesas, utensílios domésticos outros. Senhor e mestre, em cada momento de sua vida, ensinou pelo exemplo, testificando que o bem vence o mal, a luz vence a treva. Mais de 2000 anos são passados desde a sua vinda à Terra. Quando nos decidiremos por lhe seguir a excelsa doutrina, que conjuga o verbo amar e que utiliza os substantivos doação, renúncia, abnegação? Você sabia que Jesus é nosso modelo e guia? Por isso mesmo, nenhum de nós deve se dizer desiludido com essa ou aquela postura equivocada de seguidores de qualquer credo. Porque, afinal, o que importa mesmo é a conduta do nosso Mestre Jesus, que em nenhum momento abandonou as linhas do dever e do amor sem limites. Vimos a mensagem com o título O Homem Jesus,
que faz parte da coletânea Momento Espírita, CD especial número 15, com temáticas sobre Jesus. Vitor Hugo Almeida de Freitas, nosso convidado de hoje, é palestrante espírita, presidente da União Regional Espírita, 7ª Região da Federação Espírita do Paraná, com sede em Maringá. Olá, Vitor, é uma alegria muito grande ter você mais uma vez no programa. Quando Jesus se deteve no aclive do monte e percebeu aquela pequena multidão sensibilizada pela sua presença, ele deixou o mais belo dos poemas já vistos, né? O Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, ele se referiu aos misericordiosos. O que esta bem-aventurança tem de especial? Inicialmente, Ivone, eu quero agradecer o convite e dizer que é uma alegria poder estar participando mais uma vez desse programa. O Sermão da Montanha foi um momento especial na passagem de Jesus à Terra. O evangelista Mateus, ele dedicou 3 capítulos, o capítulo 5º, o 6º e o 7º, para registrar e para eternizar os ensinamentos trazidos por Jesus naquele momento glorioso. A primeira parte de O Sermão da Montanha estão elencadas as bem-aventuranças. E na segunda parte, Jesus nos trouxe ensinamentos profundos relacionados com a lei, com a justiça, com o reino de Deus. Ele também nos falou do perdão, da oração, das obras, da providência divina em nossas vidas. Referente à misericórdia, algo importante deve ser observado. As outras bem-aventuranças, elas trazem um proceder a ser seguido e um benefício a ser recebido. Então, quando Jesus falou, bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, bem-aventurados ou felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, ou aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros ou os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora, referente à misericórdia, quando Jesus registrou que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles também alcançarão ou obterão misericórdia. E esse é o ponto que diferencia essa bem-aventurança das outras. Porque entre um proceder a ser seguido e um benefício a ser recebido, este vai nos demonstrar que o mesmo proceder vai nos trazer o mesmo benefício. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão a misericórdia. Misericordiosos, na verdade, considerando que todos nós somos carentes e necessitados da misericórdia, então, se nós agirmos com misericórdia para com os outros, nós receberemos também a misericórdia dos outros, mas em especial a misericórdia de Deus, nosso Pai. E você poderia nos dizer o que é misericórdia? Misericórdia. Etimologicamente falando, a palavra ela é proveniente da junção de 2 outras palavras latinas. Uma seria a miserere e a outra seria a cordia. Então, a miserere estaria relacionada com sentir compaixão, comiseração, piedade diante de misérias que são percebidas, que são denotadas. E córdia está relacionada com coração. Então, literalmente, nós poderíamos dizer que é um coração que tem compaixão, que tem misericórdia, que sente comiseração. Se nós fôssemos tentar fazer uma definição a respeito da palavra misericórdia, nós poderíamos dizer, considerando que ele é um termo muito amplo, mas seria então aquela comiseração, aquela piedade, aquele sentimento de compaixão para com as misérias,
para com as vicissitudes, para com as dificuldades alheias. Mas ela é mais do que isso ainda, não é somente sentir não é somente ter aquele sentimento de compaixão para com as misérias, mas é também se aproximar da pessoa necessitada. E poderíamos dizer que é um pouco mais além ainda, é de nos colocarmos na condição daquela pessoa que está passando por uma dificuldade, por uma dor e por um sofrimento. Nós vamos ver que Jesus constantemente fazia isso. Ele se aproximava das pessoas que estavam em necessidades. E em se aproximar, ele, em várias passagens, dizia, né, Jesus compadeceu-se da situação da pessoa. Então, em aproximar-se, ele então proporcionava os benefícios que o merecimento daquela pessoa proporcionava ou dava condições de que ela pudesse obter. Muito interessante essa referência que você fez, porque de nada adianta nós sentirmos misericórdia e não fazermos nada, não é? É exatamente isso, né? Porque o primeiro momento é nós chegarmos a sentir Sim. o que o outro está sentindo, analisarmos, observarmos. Tem muitas pessoas que nem sequer se apercebem que tem pessoas, às vezes, ao seu lado, passando por grandes situações de dificuldade, de vicissitude. Mais do que isso, seria sentir e se colocar, então, no lugar das pessoas. Interessante que Jesus sempre fazia essas referências, né? Na parábola do bom samaritano, quando o samaritano se compadece do caído, ele desce do cavalo, né? E vai até o caído. Interessante essa associação, né? É interessante, muito boa lembrança, porque ele fez exatamente isso, ele aproximou-se da pessoa. Foi até ele, né? Primeiro ele foi tocado de compaixão, aí na sequência ele aproximou-se, colocou-se no lugar da pessoa e efetivamente providenciou a ajuda. Levou até a hospedaria, né? Ele realmente atendeu se aproximando dele, né? Ele entendeu em profundidade o que é ter misericórdia por outra pessoa. Exatamente. No que se refere ao perdão das ofensas, como se entende e aplica a misericórdia entre o ofensor e o que foi ofendido? Na verdade, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que misericórdia também é termos bondade, benevolência e, em especial, perdoarmos as ofensas recebidas. A misericórdia, assim, num sentido elevado, seria o esquecimento e o perdão das ofensas. Nós frisamos, né, num sentido elevado, seria o esquecimento e o perdão. O Espírito Simeão, nesse mesmo capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai relembrar um ensinamento de Jesus, um dos mais importantes e um dos mais significativos, que às vezes ele é dito, ele é relembrado, mas sem a análise, sem a profundidade que o ensinamento demanda de todos nós. Inclusive mesmo o Espírito Simeão nos diz que nós devemos ver esse ensinamento, ele deve tocar mais profundamente a nossa inteligência e falar mais alto ao nosso coração. Então foi quando Jesus, interpelado pelo apóstolo Pedro, respondeu que não deveríamos perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, com isso, ele quis nos dizer que nós precisamos aprofundar o que Jesus quis nos dizer ao proferir esse ensinamento. E mais do que isso até, que nós deveríamos fazer uma comparação entre esse ensinamento e aquilo que está exarado na própria oração que Jesus nos ensinou. Então, até que nós deveríamos aprofundar um pouquinho mais, fazendo uma comparação entre esse ensinamento e aquilo que está exarado na oração que Jesus nos ensinou. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nós temos que refletir mais profundamente a respeito desse ensinamento, porque é através do perdão que nós também seremos perdoados. E quanto mais perdão nós proporcionarmos, mais credenciais nós vamos obtendo junto a Deus, nosso Pai de misericórdia, para que Ele também possa, na sua misericórdia abundante, estar trabalhando em nosso favor, em nosso benefício. Então, misericordiosos, na verdade, são todos aqueles que perdoam e desculpam
as ofensas recebidas, mas sem guardar ressentimentos, se mostram sempre dispostos a ajudar e a servir, mesmo aqueles que nos prejudicaram, que nos feriram e que nos magoaram. Para entender isso, a questão número 121 de O Livro dos Espíritos vem em nosso auxílio, em nosso benefício, dizendo que Deus nos criou a todos da mesma forma, simples e ignorantes, porém que um dia todos nós chegaríamos à perfeição. Então, considerando que nós não somos seres perfeitos, todos nós erramos, todos nós nos equivocamos, cometemos desatinos, consequentemente, também carecemos do perdão, do entendimento e da misericórdia dos outros. Então, compete a nós também perdoarmos, também termos misericórdia para com todas as pessoas. Nós já nos referimos, que perdoar é compreender o próximo. É comum as pessoas dizerem, eu perdoo, eu posso até perdoar a ofensa, a mágoa que me fizeram, mas eu não consigo esquecer. Perdoar é esquecer, ou seja, perdoar requer o esquecimento? Ivone, esse questionamento ele é muito interessante, Mas aí vem em nosso auxílio, vem em nosso benefício, vem nos ajudar a ter esse entendimento, o apóstolo Paulo, Espírito. No capítulo 10, já referido de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, Paulo, o apóstolo, em Espírito, em uma mensagem na Instrução dos Espíritos, ele vem nos dizer que o esquecimento completo e absoluto é peculiar às grandes almas. Precisamos refletir mais profundamente a respeito disso. O esquecimento completo e absoluto é peculiar às grandes almas, o que não é, na verdade, ou que não diz respeito com a grande maioria de nós, que nos encontramos ainda na condição de espíritos em processo evolutivo, que temos já muitos acertos em nossas vidas, mas também cometemos ainda muitos equívocos. Então, desta forma, com esse entendimento, esquecer as ofensas é algo que ainda está um pouco distante de nós. Mas então, qual é o grande desafio? Como entender então a questão do perdoar sem esquecer as ofensas? E é justamente essa é a grande proposta que nos é apresentada. Como chegaremos a esse entendimento? Como chegaremos a esse patamar? É por intermédio do entendimento e do trabalho. Perdoar é, antes de tudo, superar o ressentimento, superar a mágoa. O que nos compete nessa nossa existência, no nosso trabalho diário, é extinguir a mágoa, aquela mágoa que faz com que nós nos lembremos do fato. A mágoa, o ressentimento, é como se fosse uma brasa que poderia existir interiormente em nós. Essa brasa ela pode estar avivada ou ela pode estar latente conosco. Essa brasa estará ativada quando, juntamente com aquela ofensa que nos foi feita, com aquele ferimento, com aquilo que nos foi causado, nós guardamos dentro de nós o ódio, o rancor, sentimentos de vingança. Então isso está constantemente reacendendo essa brasa, e essa brasa estando acesa, ela está nos queimando por dentro. É por isso que aquele que não perdoa é o primeiro e grande prejudicado, porque ele está sofrendo as consequências diretas. Outras pessoas, não obstante não terem rancor, não terem sentimentos de vingança, mas ainda conservam aquele ressentimento dentro delas. De repente, de uma hora para outra, vem um fato, vem uma situação e aquela lembrança volta e eles voltam novamente a rememorar o fato antigo e aquela chama, aquela pequena brasa que existe em estado latente pode se reacender e pode também começar a queimar novamente. Então, o nosso grande trabalho seria, na verdade, extinguir essa mágoa, esses ressentimentos que existem dentro de nós. E é aí que nós conseguimos, então, entender com mais profundidade aquele ensinamento de Jesus que nós já nos referimos hoje, que foi nos trazido por Simeão, que diz que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, devemos perdoar sempre, constantemente, ilimitadamente, porque só com essa prática, com esse exercício, é que nós vamos conseguindo eliminar aquelas mágoas e aqueles ressentimentos
que existem dentro de nós. Na verdade, então, perdoar é abrir mão da retaliação, é abrir mão de represálias, é abdicar do sentido de vinganças, é não revidar, é não guardar ressentimentos, num sentido mais elevado, sendo nos mostrarmos dispostos a ajudar e a servir aquela pessoa que nos prejudicou. E como que nós podemos entender, Vitor, a misericórdia divina em nossa vida, atuando junto à lei de causa e efeito? Porque quando Jesus disse bem-aventurados os misericordiosos porque obterão misericórdia, está subentendida a lei de causa e efeito, não é? É verdade, né? E essa misericórdia divina em nossas vidas, ela se estabelece de inúmeras formas, né? Num primeiro momento é por intermédio da solicitude de Deus para com as suas criaturas. Como bem nos ensinou Jesus, o Pai Celestial, que cuida com tanto carinho das aves do céu, das ervas que crescem no campo, com muito mais cuidado, com muito mais atenção, zelo, desvelo, cuidará de nós que somos os seus filhos diletos. E também essa misericórdia divina nós podemos perceber por intermédio da concessão, quando Jesus veio à Terra para nos trazer a mensagem de paz, de amor, de fé, de esperança, de renovação, tornando-se modelo e guia para todos nós. A misericórdia nós também podemos perceber pelo auxílio dos amigos espirituais em nossas vidas, em nossas dificuldades, também pelas oportunidades que todos nós temos dos recomeços, mas em especial pela bênção da reencarnação, que é a grande oportunidade que o Pai Celestial nos concede para que nós retornemos ao plano físico para continuar o nosso processo de aprendizado, de crescimento e também de ressarcimento dos nossos débitos, das nossas dívidas. E em especial agora nós vamos ver a misericórdia relacionada com a lei de causa e efeito, quando Deus nos permite que nós venhamos a ressarcir os nossos débitos, as nossas faltas, pelo amor, pelo trabalho, e não necessariamente pela dor e pelo sofrimento. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos diz, por intermédio da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Bastidores da Obsessão, que as leis divinas são de justiça, indubitavelmente, mas também são de amor e de misericórdia. E o Senhor não deseja a punição do infrator, mas antes quer o seu reajuste à ordem e ao dever, para a sua própria felicidade. Vitor, nós queremos agradecer a sua participação no programa. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.